dia, glórias a Deus. Seja bem-vindo a mais um culto online e que em nome de Jesus Cristo possas abrir teu coração para que o Senhor fale contigo e que possas dar o teu melhor ao Senhor. Fecha os teus olhos aí mesmo e apresenta diante de Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor possa estar a manifestar a tua presença, Deus. Manifesta a tua presença onde cada um de meus irmãos está, manifesta a tua presença onde eu estou, Senhor. E no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor possa conduzir este culto, ó Deus, receba o nosso louvor e fala conosco, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Então abre teu coração diante de Deus nesta hora, louva o Senhor, canta com toda alegria e entrega-te ao Senhor no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, bem-vindos a mais um culto, né? Vamos nesta hora louvar o nosso Deus, bendizer e engrandecer a Ele com os nossos hinos de louvor. Farei uma oração bem breve mesmo para iniciarmos nosso culto. Pai, muito obrigado por tudo que Tu tens feito, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu louvor, obrigado por cada detalhe em nossas vidas. Peço para que o Senhor neste momento possa encher os nossos corações da Tua unção, da Tua bênção, do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, amém. Senhor, Tu és meu rei. Senhor, Tu és meu rei. E eu nada temerei. Senhor, Tu és meu rei. Senhor, Tu és meu rei. E ninguém toma o Teu lugar. Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Senhor, Tu és meu rei. Senhor, Tu és meu rei. E eu nada temerei. Senhor, Tu és meu rei. Senhor, Tu és meu rei. E ninguém toma o Teu lugar. Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Ninguém toma o Teu lugar. 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 Tu és o meu escudo, a minha bandeira, socorro bem presente em meio à tribulação. Ninguém toma o Teu lugar. Ninguém toma o Teu lugar. Ninguém toma o Teu lugar. Ninguém toma o
teu lugar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo estar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, estamos aqui para a palavra agora e eu quero convidar-te a abrir teu coração para deixar que o Senhor ministre ao teu coração aquilo que a sua palavra diz, aquilo que Ele colocou no meu coração também para ministrar aos amados, que também ministrou a minha vida. E nós todos sabemos que este não é o cenário ideal que nós queríamos estar a viver, que nós gostaríamos de estar a experimentar. É mais fácil quando estamos todos juntos, é melhor, mas não permita que este tempo de estarmos em casa, ter que estar a usar as redes sociais, ter que estar a usar YouTube, os vídeos, para cultuar ao Senhor, te atrapalhe. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos à palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 33, versículos 29 até o 33. Ezequiel capítulo 33, versículos 29 até o 33. Diz o seguinte: eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém. Deus, aqui está a tua palavra, fala aos nossos corações, nós te pedimos. E neste momento quebra toda a resistência satânica sobre cada ouvido que estará a ouvir esta mensagem, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Este texto reporta a um tempo que o povo judeu esteve no cativeiro. Um tempo que estiveram no cativeiro da Babilônia. E revela situações que eram específicas para aquele povo, mas que também são aplicadas para nós hoje, que serão aplicadas também no futuro e que nós devemos atentar. Este não texto tem uma mensagem agradável de se ouvir, de se pregar, de se ler, porque é um capítulo que o Senhor fala sobre o castigo, sobre aquilo que seria o juízo sobre Jerusalém. Por quê? Pela forma como eles procediam diante de Deus, pela forma como eles não seguiam aquilo que eram os ensinamentos do Senhor. E nesta parte específica que eu estive a ler, começa falando que o Senhor destruiria. O Senhor destruiria, deixaria a cidade deserta, deixaria aquela terra em desolação. Algumas versões falam de desolada. E depois diz que faria isso pelo comportamento do povo. Em seguida fala do profeta, no versículo 30. Diz que o povo de Deus se ajuntava para falar sobre o profeta. A forma como está aqui escrito, por exemplo, algumas versões diz: falam de ti. Não é que falavam dele de forma boa, mas era em forma de deboche. Algumas versões chegam mesmo a dizer que ajuntam-se atrás do muro para zombarem da tua face.
Por que faziam isso? Porque ficavam a comentar. Depois diziam em forma de deboche: vamos ouvir a voz do Senhor. O povo não se importava mais com aquilo que o Senhor falava através do profeta. E em seguida até iam realmente e assentavam-se aos pés do profeta para ouvir o que ele falava, que era uma prática muito comum no povo oriental, de assentarem-se aos pés do seu mestre, aos pés do profeta, do sacerdote, para ouvir o que ele tinha para falar. E eles assentavam-se. E segundo o texto, até demonstrava um certo interesse por aquilo que ele falava. Uau, que palavra boa! Uau, que palavra forte! Uau, que palavra impactante que o profeta nos trouxe da parte do Senhor. Porém, em seguida não seguiam aquilo que o Senhor tinha para eles. Em seguida, faziam, como se diz, ouvido de mercador. Entrou por aqui, saiu por aqui, mas enquanto ouviam, estavam... Que palavra boa! Oh, uau, que palavra interessante! E isso desagradou o Senhor, com certeza. E dizia que eles apenas deleitavam-se com aquilo que o profeta falava. É como se fosse uma música. Que coisa bonita que o profeta falava. O profeta dizia: eis que vem destruição. Uau, vem destruição. Eis que o Senhor irá pesar sobre vocês. Uau, o Senhor irá pesar sobre vocês. E não punham em prática nada daquilo que eram as recomendações. E o texto termina a dizer que a ruína virá um dia e que aí sim saberão que Deus é Deus e que havia profeta no meio deles. E esse é um alerta que o Senhor deu para aquele povo e também serve para nós nos dias de hoje, como eu disse. Os tempos que nós vivemos não têm sido fáceis para ninguém. E não falo apenas por causa da pandemia, mas a cada ano que passa, noto que torna-se mais difícil. As pessoas falam mais de lutas, mais dos desafios. E sim, agora com essa questão da pandemia apenas piorou. Essa questão da pandemia veio mostrar insegurança. Aquilo que era segurança já não é seguro. As finanças já não têm o mesmo valor. E com certeza afetou também a saúde de muita gente com essa doença. E nós, como filhos de Deus, sabemos que a nossa segurança está em Deus. Encontramos refúgio, garantia de vida eterna. E essa segurança leva-nos a entregarmos-nos a Deus dia após dia. Porém, com o tempo nós também vamos relaxando. Com o tempo vamos nos habituando à vida. Com o tempo nós vamos habituando à vida cristã. E aquilo que era o nosso fogo inicial, aquilo que era o fogo de Deus nas nossas vidas, aquilo que era aquele fogo que nos sustentava, vai se esfriando em nós. O azeite em nós vai acabando. E o que acontece é que nós acabamos ficando arrefecidos. E algo que tem afetado a igreja nos últimos dias, falo não só da nossa, mas também falo da nossa igreja, é o arrefecimento. E vemos que muita gente tem se focado mais naquilo que são os seus próprios interesses, como diz o texto, quando diz que só ambicionam o próprio lucro ou o seu ávido interesse, aquilo que é para si. Nós buscamos nossos interesses. Nem sempre os nossos interesses focam na área financeira, naquilo que é nosso, mas aquilo que vai ser benefício para nós. Estamos mais preocupados com aquilo sim que são as nossas finanças, aquilo que são os nossos bens, aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso casamento, a nossa família, mais do que no Senhor. Tudo que eu falei são coisas importantes para a nossa vida, são coisas que não são um pecado, mas quando passam aquele que é o lugar do Senhor, desagrada ao nosso Deus. E hoje em dia temos visto pouca gente comprometida com a palavra do Senhor, pouca gente comprometida com a oração, com a comunhão com Deus, pouca gente preocupada apenas com a maledicência, muita gente preocupada com a maledicência, pouca gente preocupada com as bênçãos que Deus tem para nós, em usar nossa boca para ser bênção. Nós temos nos afastado de Deus. É uma geração que não se importa mais com o pecado. É uma geração que não se importa mais com a maledicência, que não se importa mais com a fornicação, com o adultério, não se importa mais com o roubo, não se importa mais com o egoísmo, com a avareza, não se importa mais com os excessos, não se importa mais com as obras da carne. Essa é a geração que nós temos visto e que temos vivido, com um coração que está longe do Senhor, mas com palavras parece dedicar-se ao Senhor. Com as palavras diz: Senhor, eu sou teu. Com as palavras diz: Senhor, eu estou aqui para te servir. Com seus pés caminham para os pés do profeta, com seus pés vão à igreja, com seus pés chegam-se à igreja, mas o seu coração está longe do Senhor.
Uma geração que não se importa mais com aquilo que são os preceitos de Deus, com a lei do Senhor, com aquilo que o Senhor manda. Não se importa mais em seguir ao Senhor, não se importa mais em fazer o que é certo, não se importa mais com isso, apenas seguir a religião. E o que acontece é que Deus não se agrada disso. É uma geração de pessoas que já não buscam ser transformadas por Deus e vivem a sua vida cristã, cheia de feridas, cheia de traumas, entre outras coisas. E esse arrefecimento em nossas vidas vem por um simples motivo: falta de alimento espiritual. Falta de alimentar o nosso espírito. Nossa carne luta com o nosso espírito, como diz em Gálatas 5,17, o tempo todo. E se nós apenas alimentamos a carne, apenas alimentamos o prazer da carne, eis que o nosso espírito ficará fraco e virá o arrefecimento sobre a nossa vida. E o Senhor colocou no meu coração 3 formas ou 3 coisas que costumam afetar a nossa fome de Deus. Porque se nós não temos nos alimentado de Deus, não temos alimentado o nosso espírito, muitas vezes é porque falta fome de Deus. E há 3 coisas que afetam o nosso apetite por Deus. E são sobre esses 3 pontos que eu quero falar com os irmãos nesta manhã. E o primeiro ponto que eu noto é quando a comida é desagradável aos nossos olhos. Comida desagradável aos nossos olhos pode ser pelo aspecto, ou pelas narinas, ou pelo cheiro, por exemplo, o que faz com que a gente facilmente perca o apetite por essa comida. No entanto, há comidas que não são repugnantes para nós, que mesmo assim não nos abrem o apetite, porque nós não gostamos. Por exemplo, as crianças têm uma tendência a não gostar daquilo que são as comidas verdes, os legumes. E isso faz com que elas desprezem essa comida. E mesmo nós adultos, algumas comidas nós não achamos boas enquanto são saudáveis. Eu, por exemplo, não sou fã de uma beterraba enquanto faz bem à saúde. Entre outras coisas. E o que acontece é que nós preferimos dar preferência às comidas que nós achamos mais saborosas, aquelas que dão mais prazer ao nosso paladar. E são essas que muitas vezes nós temos de evitar. No âmbito espiritual também temos uma tendência a preferir as partes que Deus tem para nós que são mais saborosas. É fácil nós pegarmos a Bíblia e pensarmos só naquilo que Deus diz que serão as nossas bênçãos, no momento em que Deus diz que estará conosco o tempo todo, no momento em que Deus diz que Ele é bom. E deixamos de parte o momento em que Deus nos confronta a mudarmos, nos momentos em que Deus diz que nós temos de andar num caminho reto, nos momentos em que Deus nos diz e nos chama a termos temor por Ele, nos momentos em que Deus confronta o nosso ser, o nosso caráter para nos transformar, nos momentos em que Deus quer nos torcer para nos aperfeiçoar e tornarmos a imagem dele. Essa parte é aquela comida que nós não gostamos e muitas vezes deixamos de lado. E isso faz com que nós já não tenhamos tempo para estarmos perto de Deus. Isso vai nos afastando pouco a pouco de Deus. Já não temos aquele tempo de oração, já não temos aquele tempo de nos entregarmos ao Senhor, já não temos aquele tempo de nos derramarmos diante dele, porque pouco a pouco vamos nos afastando, porque só alimentamos-nos daquilo que nos dá prazer. Isso vai nos dando um crescimento desfavorável. Se eu só me preocupar em comer um certo tipo de comida saborosa, como a carne vermelha, por exemplo, eu vou ganhar coisas no meu corpo que não serão tão produtivas. É necessário comer carne vermelha? Até que é, mas não posso viver só disso. É necessário uma alimentação equilibrada, e nós também temos uma alimentação equilibrada na presença de Deus. Podemos ter essa alimentação equilibrada, mas muitas vezes nós só queremos nos focar num ponto que nos agrada. Há pessoas que só querem saber da música, só querem, é só louvor, é só louvor, é só louvor, é só louvor, mas não tem tempo com a palavra, não tem tempo de oração, não tem tempo de entrega, não tem tempo de comunhão com os irmãos, que também faz parte daquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós temos de ser equilibrados e temos de evitar escolher a comida que o Senhor nos dá. Quando a comida parece desagradável aos nossos olhos, nós temos de, mesmo assim, ir a Deus, porque há comidas que são desagradáveis porque a pessoa não sabe cozinhar, mas no caso do nosso Deus, Ele é um excelente cozinheiro para o nosso espírito. E aquela que é a sua comida é a sua vontade, e ela é boa, é perfeita e é agradável. E a segunda coisa que nós podemos encontrar, que nos afeta o apetite ou a vontade de comer
ou a nossa fome é quando nós estamos cheios naquele momento. Esse é outro motivo para nós perdermos o apetite, estarmos cheios. E eu pessoalmente sempre fui uma pessoa que gosta de comer na rua. Quando eu era mais novo, antes de casar principalmente, eu passava muito tempo a pensar em comer na rua apenas. E quando comecei a ter o meu dinheiro, eu gastava basicamente com duas coisas: combustível no carro e comida na rua. E o combustível era para me levar a comida. Era hambúrgueres, pizzas, comida de pastelaria, aqueles folhados mistos de salsicha, os cachorros quentes, o KFC. Era isso que eu queria toda hora. E quando tinha dinheiro, o que eu fazia? Comia toda hora, comia isso. E depois chegava em casa no final do dia, e quando serviam aquela comida caseira, que até era saborosa muitas vezes, eis que eu estava cheio e não tinha espaço para colocar ali a comida. E se alguma vez fizesse esforço para comer aquela comida que muitas vezes feita com carinho, seja em casa, lá quando era solteiro ou agora que sou casado, aquilo tornava-se um peso para mim e eu ficava empanturrado e passava mal em seguida, porque não conseguia aproveitar aquilo que eram os nutrientes daquela comida sequer. E nós, como filhos de Deus, também ainda estamos em crescimento, e assim como as crianças precisam de certos nutrientes, nós precisamos de certos nutrientes espirituais para o nosso espírito. E quando nós comemos na rua, eis que depois não vamos conseguir comer em casa. E a nossa casa é a presença de Deus. Nossa casa é estar em Deus. E se nós começamos a comer na rua, o que é comer na rua? Comer na rua nem sempre é comer, entre aspas, aquela comida que faz-nos mal. Comer aquilo que nos faz mal, mas às vezes até é comida que não faz tão mal assim. Que às vezes são as diversões que nós temos, às vezes é o tempo que nós passamos a fazer outras coisas, e nós temos de desenvolver a comida certa para nós. A palavra de Deus, a presença de Deus alimenta-nos da forma certa, e nós, como filhos de Deus, devemos buscar aquela palavra que tem os nutrientes que dão o crescimento, que dão os dons do Espírito em nós, que dão o fruto do Espírito em nós, que faz crescer o fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a fé, o domínio próprio, a mansidão. Nós encontramos na comida espiritual da casa de Deus, da casa da presença de Deus. Esse é o alimento que nos faz crescer. Agora, essas comidas, como KFC, como as pizzas, como os hambúrgueres, de vez em quando nós podemos sim consumi-las, mas não pode ser aquilo que nos nutre. Nós podemos ter as nossas diversões, os nossos hobbies, os nossos filmes, os nossos passeios, aquele momento nosso que nos dá alegria, mas a nossa vida não deve ser feita só disso. Nós podemos ter o nosso emprego, mas a nossa vida não deve ser feita só disso. Eu gosto muito de futebol, mas eu não posso permitir que o futebol seja a minha vida. Não posso permitir que o futebol seja o meu alimento, seja só falar de Messi, de Cristiano, de Benfica, de Manchester, de Mundial, de Europeu, só futebol. Não. Eu posso sim me divertir com o futebol, posso sim assistir, acompanhar o futebol, ver as notícias, mas isso não deve ser mais forte em mim do que a presença de Deus. Isso não deve substituir a presença de Deus. Nós devemos alimentar-nos da presença de Deus através de orações, louvores, adoração, meditação na palavra, testemunho de Cristo, jejum, comunhão com os irmãos, congregar e estar constantemente na presença de Deus. Esse é o alimento que nós precisamos. E há um terceiro motivo para nós não termos vontade de comer, e esse até é o mais grave de todos, que é quando estamos doentes. Quando estamos doentes, quando há uma doença em nosso corpo, nós perdemos o apetite, muitas vezes. Eu lembro-me de há 7 anos ter ficado doente, e a primeira coisa que aconteceu foi eu ter perdido o apetite pela comida. Perdi de tal forma que até as comidas que eu gosto muito, como por exemplo uma boa picanha, eu rejeitava. Lembro-me na altura da Luísa ter ficado tão preocupada e comprarmos pizza, tudo mais, nem isso eu queria comer. Por quê? Porque fiquei doente. Tive que tratar aquilo e depois, pronto, eis que voltei a comer como sempre gostei de comer. Comida é algo que eu gosto, se bem que agora maneirei um pouco para não explodir.
porque a comida que gostava não era essa tão saudável também, né? Mas como seres espirituais, nós também ficamos doentes muitas vezes. E a nossa alma adoece, impede-nos de buscar o alimento certo. E a doença na nossa vida muitas vezes pode ser o pecado. Muitas vezes é o pecado. E o que acontece, eu não estou a falar de pecarmos esporadicamente, estou a falar quando nós vivemos em pecado. E o que acontece é que quando nós pecamos, quando o pecado vira hábito na nossa vida, adoece-nos e nós começamos a perder o prazer e a vontade de estar na presença de Deus e começamos a levar a vida com Deus como algo natural, como apenas uma religião. Continuamos a vir à igreja, continuamos a servir nos ministérios, continuamos a nos dizer cristãos, porém não nos alimentamos como devia ser. Assim como eu, quando estive doente, eu continuava a comer, mas comia pouco apenas porque tinha que comer. E sem vontade nenhuma. E sem alimentar-me como devia ser. Porque minha esposa chamava-me, está na hora de comer. Eu já comi um bocado de pão de manhã. E era um pedaço assim pequeno. Para um corpo tão grande como o meu. Na altura era maior. E ficava sem alimentar-me e pouco a pouco ia ficando mais fraco, até que tive de tomar uma decisão de ir em frente e mudar o rumo da minha vida. Porque nós, enquanto estamos no pecado, nós não queremos comer o alimento certo, pois aquilo nos confronta. Eu falei no início de não gosto de beterraba. Recentemente tive uma crise de anemia e uma das coisas que me recomendaram foi comer beterraba. Só de lembrar, eu não gostei um pouco daquilo. E só de lembrar eu fico, mas naquela altura eu tive de fazer um esforço para tomar aquela beterraba. E o que é que acontece? Nós, quando estamos doentes espiritualmente, nós temos que fazer um esforço de tomar a beterraba espiritual. Que é quando Deus nos confronta o pecado, quando Deus diz que estás errado e nós temos de mudar o rumo da nossa vida. O pecado provoca em nós doença. Mas há também outra coisa que coloca doença em nós, que são as decepções da vida. Muitas vezes as decepções abatem-nos, nós ficamos com o ânimo lá embaixo e isso faz nós perdermos a força de buscarmos a presença de Deus. Muitas vezes até culpamos a Deus pelo rumo que a nossa vida vai levando, que não é aquele que a gente desejava, aquele que a gente sonhava. Às vezes vêm certas derrotas na nossa vida, momentâneas, e nós vamos-nos abaixo, decepcionamos-nos e isso adoece-nos. E nós ficamos sem força de buscar ao nosso Deus. E vamos deixando que aquela doença nos consuma e vai nos destruindo. E pouco a pouco já perdemos a vontade de orar. Pouco a pouco vamos perdendo a vontade de ler a palavra. Já não é só porque ela nos confronta com o pecado, mas é porque ela, para nós, já não significa nada. Por quê? Porque Deus não respondeu àquela minha oração. Por quê? Porque a situação à minha volta está difícil. Ou porque eu não estou como eu queria estar. E vou perdendo vontade de buscar a Deus, vou perdendo vontade de orar, de buscar a palavra, vou perdendo vontade de ir à igreja. Também eu sou a igreja, não preciso estar a congregar-me lá toda hora. Também estamos no tempo de coronavírus, não posso ir à igreja. Neste momento, de fato, nós não podemos estar na igreja, mas nós vamos nos afastando pouco a pouco da presença de Deus. E o interessante disso tudo é que Deus não tem culpa das nossas decepções. Nós é que colocamos a culpa sobre Deus porque somos influenciados pelo maligno que quer que a gente afaste-se de Deus por completo. Deus, Ele já fez tudo por nós. Deus já deu-nos tudo que precisava nos dar. E Ele faz com que todas as coisas à nossa volta cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E como Ele tem propósito para os seus filhos, Ele fará com que esse momento difícil, esse momento mais triste, esse momento que os teólogos chamam a noite da alma, coopere para o nosso bem um dia. Não há tempo difícil ou obstáculo que Deus não vai usar para o seu propósito. Então o que nós devemos fazer é buscar o remédio. Se há doença, devemos tomar a medicação certa, e a medicação é voltar à presença de Deus. É deixarmos que Ele nos alimente e não rejeitarmos ao Senhor. E terminando, eu quero lembrar assim de algo que aconteceu um tempo com minha filha, que ela não gostava muito de comer. Eu e minha esposa ficávamos preocupados e nós compramos um certo remédio que abriu o apetite dela. E o nosso remédio para abrir o apetite é nós nos quebrantarmos diante de Deus.
Ela não gostava nem sequer de tomar esse remédio, mas ela tomava um copinho daquele remédio e depois passava o dia todo a pedir comida e alimentava-se como devia ser. E nós devemos tomar o nosso remédio, que é quebrantarmos-nos diante de Deus e aceitarmos a sua disciplina, que é o remédio que Ele tem para nós, para curar as doenças que há em nós, e prosseguirmos. Porque feliz é o homem a quem o Senhor disciplina, aquele a quem o Senhor ensina a sua lei. Salmo 94:12. Deus, quando nos traz uma palavra dura, uma palavra de confrontação, quando a Bíblia nos confronta a mudarmos, não é porque Ele deseja o mal para nós, mas é porque Ele quer que nós estejamos naquele que é o centro da sua vontade. E este é tempo de nós tomarmos o remédio certo, de nós voltarmos ao Senhor, de nós sondarmos nosso coração, de nós revermos quais são as nossas motivações. Porque a nossa vida não é sobre estar na igreja, é sobre dizer que eu sou cristão. É sobre estar em Cristo. É sobre estar na presença de Deus constantemente. E como eu disse, por causa da doença, há alimentos que não são agradáveis para nós, mas nós devemos, ainda assim, seguir o que a palavra diz. Há momentos que a palavra vai dizer coisas que nós tentamos disfarçar, nós tentamos... Ok, eu não gosto de legumes, deixa eu pôr um molho de queijo, mas há momentos que não podemos pôr esse molho de queijo, pois vai nos fazer mal. Então na palavra, há momentos que nós não podemos florear aquilo que a palavra diz. Quando a palavra diz para deixar certa obra, nós devemos deixar certa obra. Quando a palavra diz que as obras da carne, quem as pratica não herdará o reino dos céus, nós devemos deixar as obras da carne, devemos lutar para deixar as obras da carne. Devemos lutar para praticar aquilo que Deus diz que devemos praticar. Não dá para florear aquilo que Deus nos manda fazer. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu partilhar com os meus irmãos. E termino mesmo dizendo que Deus é bom. Aleluia. Deus nos ama. Ele é gracioso. Mas Deus também é fogo consumidor. Aí mesmo onde tu estás, fecha os teus olhos. Abre teu coração. Rasga teu coração diante de Deus. E fala ao Senhor. Aproveitando que cada um está na sua casa, alguns estão com as suas famílias, outros estão sozinhos mesmo a ver este vídeo. Confessa o teu pecado diante do Senhor. Confessa o pecado da prostituição, da fornicação, o pecado da mentira, o pecado do roubo, da maledicência, da fofoca, da murmuração, o pecado dos excessos na glutonaria, nas bebedeiras, nas festas. Confessa o teu pecado, o pecado do adultério. Confessa o teu pecado ao Senhor nesta hora. E faz o compromisso de largar essa vida. O pecado do fingimento, o pecado da falta de compromisso com Deus. Confessa o teu pecado, o pecado de permitir que o mundanismo seja mais forte em ti do que Deus. O pecado de substituir Deus pelo trabalho, pela ambição, pelo cuidado dos bens. O pecado de substituir Deus pela tua família, pelo teu casamento, pelos teus filhos. Confessa diante de Deus. Confessa o pecado da corrupção na tua vida. E Deus, nesta hora, Senhor, que confessamos nossos pecados diante de Ti, pedimos que o Senhor traga a Tua limpeza, Tua purificação nas nossas vidas. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar a trazer vida sobre cada pessoa, Deus, que está a fazer esta oração neste momento. Que o Senhor possa estar a trazer restauração sobre cada coração abatido, sobre cada alma doente, sobre cada espírito doente. Que o Senhor possa estar a trazer renovo, Deus. Que o Senhor possa estar a levantar, ó Deus, a pessoa que está abatida, destruída nesta hora, Deus. Para Ti não há nada impossível, ó Deus. E nesta hora levanta Teus filhos, levanta Tuas filhas, ó Deus. Restaura aquele que tem se perdido, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Não há nada difícil para Ti, ó Deus. Essa disciplina que o Senhor traz sobre a nossa vida é só por um tempo e produzirá frutos de alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, pedir que o Senhor possa estar a renovar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem disciplinado, que o Senhor levante nesta hora, Deus. No nome de Jesus Cristo. E atrai-nos, ó Deus, para perto de Ti, Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. E faz-nos, ó Deus, entender que o alimento
não é só uma vez e já está, assim como nós comemos todos os dias, Deus, em nome de Jesus Cristo, faz-nos buscar a Tua presença todos os dias, ó Deus, pois nosso espírito precisa estar alimentado diariamente, ó Deus. Não deixa sermos apenas esses crentes, ó Deus, que só se alimentam no domingo ou na quarta-feira, ó Deus, mas dia após dia, Senhor. Não deixa sermos pessoas que só sabem comer comida do restaurante, ó Deus, mas faz-nos comer em casa, ó Deus. Não só vivemos daquilo que é o alimento que o pastor nos traz, ó Deus, mas vivermos do alimento que o Senhor nos dá diretamente, Senhor. Em nome poderoso de Jesus Cristo, ó Deus, que possa ser um tempo de restauração sobre a Tua igreja, ó Deus. Possa ser um tempo de restauração sobre esta nação, ó Deus, sobre as nações, ó Deus. Traz o avivamento, ó Deus, traz o avivamento antes do último tempo, ó Deus, antes do fim dos tempos, Senhor. No nome poderoso de Jesus Cristo, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Traz a mudança, Deus, para que nós possamos perceber, ó Deus, antes da destruição, ó Deus, que há um Senhor e que há profeta, Deus, diante de nós, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós percebamos a Ti antes que o tempo torne-se penoso para nós. Traz a Tua bênção sobre cada um, ó Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. E eu desejo que no nome de Jesus Cristo possas ter uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Uma semana que o Senhor esteja guardando a tua vida. Guarda-te, continua procedendo de forma prudente, porque os tempos não são fáceis. Assim como temos de lavar as mãos o tempo todo, temos de cuidar da nossa saúde física, cuida também do teu espírito, cuida também da tua alma, cuidado com o que ouves, cuidado com aquilo que vês, cuidado com aquilo que fazes e alimenta teu espírito da forma certa. E que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e uma semana maravilhosa na presença de Deus é o que eu te desejo, e que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com cada um aí onde está e com todos os filhos de Deus por toda a terra. Amém e amém. Deus te abençoe.